Olá, está começando o Câmara Repórter, segunda edição desta quinta-feira, 29 de junho. Veja os nossos destaques. Projeto que fiscaliza as emendas impositivas dos vereadores é aprovado em sessão ordinária. Campanha Arraiada Vacinação encerra nesta sexta-feira. Estamos ainda no Junho Violeta, mês de combate e prevenção à violência contra o idoso. Tudo isso e muito mais no Câmara Repórter, segunda edição, que está no ar. A gente começa com as notícias da Câmara. Veja os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira. Os vereadores votaram mais de 10 projetos de lei em regime de urgência. E essa foi a última sessão para dar início ao recesso parlamentar. Na última sessão ordinária do primeiro semestre, a pauta do dia foi aberta com apreciação e votação de um projeto do Executivo que trata sobre a contratação temporária dos professores da rede municipal. É um projeto que ele dá garantia para poder renovar os contratos temporários dos professores, né, aquele processo seletivo, com a emenda que foi encartada, ele dá o direito de ser renovado 12 meses, podendo ser renovado por mais 12, 24 meses, para que a gente garanta que não haja descontinuidade das aulas no ensino fundamental. Para dar maior transparência às emendas impositivas dos vereadores, o plenário aprovou uma matéria que fiscaliza a destinação dos recursos. O autor do projeto, vereador Haroldo Alves, falou sobre a importância da aprovação. Ao longo desses anos, nós temos percebido que os vereadores estão utilizando as suas emendas, né? E a sociedade não tem a ciência de todas essas emendas, como se procede. Então, criamos a iniciativa de formatar um projeto muito importante para que dê ciência à transparência de todos os recursos de emendas impositivas. Também foi aprovado um projeto do vereador Daniel Valença, que obriga o município a monitorar e publicizar todos os terrenos baldios existentes na cidade de Natal. Ele diz que a Prefeitura do Natal tem a obrigação de monitorar e publicizar os terrenos vazios abandonados que existem na cidade. É um projeto importantíssimo, porque se a gente visita o Leningrado, vai ver que existe uma demanda da construção de uma escola pública. Se você tem lá um terreno público, já facilita a nossa construção. Então, na realidade, é um projeto importante, porque ele possibilita que o poder público e o conjunto da população perceba aonde é possível desenvolver novos equipamentos. Ao final da sessão, o presidente da Câmara, vereador Érico Jacome, e vários parlamentares fizeram um balanço das atividades legislativas nesse primeiro semestre. Tivemos um semestre muito produtivo. Estou há 6 meses presidindo a Casa do Povo, a Câmara, e tenho uma certeza que a gente tentou fazer um bom trabalho. O plenário está de parabéns, os vereadores aprovaram dezenas de projetos de lei, centenas de requerimentos foram atendidos pelo Poder Executivo e eu não tenho dúvida que o balanço é muito positivo. Balanço muito positivo, não é? Muitas matérias importantes foram propostas e aprovadas aqui neste Poder Legislativo. Também aprovamos a lei de orçamento do município, né? A lei de diretriz orçamentária, onde muitas emendas importantes foram encartadas ao orçamento do município, que aponta aí as prioridades, né, para ao Executivo. Eu posso dizer que fico aí muito satisfeita com mais um semestre de muito trabalho e agora nesse mutirão das últimas sessões nós conseguimos aprovar um projeto muito importante que desde 2018 estava pautado aqui na Câmara, que ao longo desse percurso conseguimos aprimorar, coletar sugestões do Ministério Público, da Vara da Infância, que é a instituição do Programa das Famílias Acolhedoras aqui no município de Natal, que prevê um tipo de acolhimento àquelas crianças que estão em situação de vulnerabilidade, que tiveram que romper seus vínculos com as
famílias biológicas, no lugar delas ficarem abrigadas de uma forma institucional, nós queremos que elas fiquem acolhidas em ambientes familiares, reproduzindo o aconchego, o amor de um lar, né? Então, é uma pauta que já estava aí sendo muito requisitada pelas pessoas que militam na defesa da criança e do adolescente. Eu acredito que foi um semestre extremamente produtivo para a cidade do Natal. Pautas das mais diversas naturezas foram discutidas no âmbito da Câmara, diversas audiências públicas com a participação da sociedade civil organizada, dando as suas contribuições, participando efetivamente do debate, da construção de uma Natal mais moderna, mais inclusiva, mais desenvolvida. E grandes temas também foram discutidos na casa, tais como a aplicação prática do plano diretor. Então são pautas importantes e relevantes que foram discutidas neste primeiro semestre e acredito que o nível de produção legislativa também foi bastante considerável e isso tem trazido retorno e frutos diretos para a população natalense. O IDEMA emitiu nesta semana a licença de instalação para a continuação da construção da estação de tratamento de efluentes da Zona Norte de Natal, a ETE Jaguaribe. A licença foi concedida à CAERN e tem validade de 6 anos. Quando for concluída, a estação de tratamento, localizada no bairro da Redinha, deverá receber o esgoto domiciliar de toda a Zona Norte, com previsão de atender até 2032 uma população de 455 mil habitantes. Essa é uma obra muito importante para o saneamento básico e que vai refletir diretamente na saúde pública. E o período das férias escolares é sempre esperado pelo turismo potiguar. E com Natal sendo um dos destinos mais procurados, aliado ao lançamento de um novo voo direto, as expectativas são animadoras para os próximos 30 dias. Mesmo com o período de inverno, Natal continua sendo um dos atrativos do turismo brasileiro para o mês de julho. É que, segundo o ranking de uma das principais operadoras do país, a capital potiguar é o terceiro destino mais procurado no tradicional mês de férias escolares. A expectativa do setor turístico é de aumento de 20%. Natal, o Rio Grande do Norte, tem sempre esse clima bastante acolhedor. A temperatura mínima dá 25, 26 graus. Então a gente conseguiu fazer uma boa promoção, boas ofertas no país inteiro e temos uma expectativa de aumento de 20% em comparação ao ano anterior. 98% dos nossos clientes, eles buscam turismo sol e mar. Então na prateleira o foco tem sido saindo de Natal, fazendo roteiros de bate e volta, visitando desde a Pipa, Genipabu, Maracajaú, mergulho, dunas, falésias. O estado ele é muito completo, ele tem uma diversidade muito grande. Mas para o presidente da Associação dos Bugueiros de Natal, o levantamento nem sempre reflete no aumento pela procura de passeios. Todos os anos e toda véspera de temporada, véspera de feriado, sempre sai essas notícias que Natal é o destino mais procurado. Procurado não quer dizer vendido, tá? Então sempre gera aquela expectativa enorme na gente e quando chega na autoestação ou chega nesse período que estava o procurado, não é efetivado, tá certo? Então assim, a gente está vendo com muita cautela, né? Então isso aí já não encanta mais a gente dizer Natal foi o destino mais procurado. É um bom sinal? É. Tá? Mas o melhor sinal seria assim, Natal foi o destino mais vendido para as férias de julho, tá certo? Aí sim. Mesmo assim, quem vive do artesanato está animado. O empresário Carlos Roberto, que tem uma loja há mais de 20 anos de produtos regionais em Ponta Negra, está otimista. A expectativa é que o mês de julho seja um mês bem promíssil para a gente, tá? Porque a gente vê uma decadência no turismo e acreditamos que esse mês de julho haja um crescimento para o turismo aqui de Potiguar, como também para os lojistas, artesanatos, para se manter. E para impulsionar o segmento, a Secretaria Estadual de Turismo do Rio Grande do Norte anunciou um voo direto de Natal para Belém a partir do dia 1º de julho. Domingo iniciaremos uma importante conexão com a região norte do Brasil. Uma articulação do governo do estado através da CETU em Protur e a Secretaria de Tributação. Vamos receber o primeiro voo de Belém para Natal, voo direto pela Azul Linhas Aéreas. Esse voo faz parte exatamente da articulação do regime do QAV da aviação. Esse voo vem ajudar cada vez mais a fomentar o turismo do Rio Grande do Norte. Faz parte exatamente da política da Secretaria de Turismo em Protur
para gerar mais emprego e renda e fomentar toda a cadeia do turismo do Rio Grande do Norte. O Ministério da Fazenda publicou as regras para a adesão ao programa Desenrola Brasil. As regras valem tanto para devedores que desejem limpar o nome, quanto para as empresas que têm créditos a receber dos inadimplentes. Edesiane Moreno tem as informações. O Ministério da Fazenda publicou no Diário Oficial desta quarta-feira os requisitos para adesão ao Programa Emergencial de Renegociação de Dívidas de Pessoas Físicas Inadimplentes, o Desenrola Brasil. A portaria estabelece 2 faixas para adesão ao programa. A faixa 1 é para quem tem renda mensal de até 2 salários mínimos, foi incluído no cadastro de inadimplentes entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. Já a faixa 2 atende aos devedores com renda mensal de até R$20 mil, incluídos no cadastro de inadimplentes até 31 de dezembro de 2022. Para aderir ao programa, os devedores deverão acessar o site gov.br e preencher o número do CPF para criar ou alterar a conta. Já os credores e agentes financeiros devem se cadastrar na plataforma do programa e no Fundo de Garantia de Operações. Nesse caso, as informações preenchidas são relativas aos registros ativos de inadimplentes no perfil do Desenrola Brasil, como número de contrato, data da negativação e da inserção do cadastro de inadimplência, além dos 3 dígitos iniciais do número do CPF do devedor. Edesiane Moreno para o Câmara Repórter. A seguir, campanha de vacinação contra a gripe para toda a população termina nesta sexta-feira. O intervalo é rapidinho, voltamos já. Em Natal e no Rio Grande do Norte, ONGs enfrentam dificuldade para manter inúmeros animais resgatados das ruas diariamente. É necessário que sejam criadas políticas públicas que auxiliem as ONGs nesse trabalho. O acúmulo de animais nas ruas gera doenças, sofrimento e procriação descontrolada das espécies. Convidamos a sociedade a abraçar essa causa. Uma campanha da União Pet Brasil. Estamos na campanha Junho Violeta. É um mês de sensibilização, prevenção e combate à violência contra a pessoa idosa. Aqui em Natal, há um desafio constante para a rede de apoio realizar ações para evitar esse tipo de violação. E a população tem papel fundamental ao denunciar quando um idoso estiver em risco. Esta senhora de 84 anos sofreu violência física e psicológica da própria filha. O relato dela é dramático. Olha, ela ajudava muito comigo. Eu ainda tenho uma amostra aqui, já é antiga, mas tem. Quando meu café, ela não dava até 11 horas, eu pedi a ela. Um dia ela jogou um coisa de café quente aqui, olha. Veio até aqui. Você precisa tirar a carne dos outros cantos e botar aqui nesse buraco, viu? Ela jogava café quente na minha cara. Atualmente, a idosa não vive mais sob a guarda da filha e está protegida. Mas a aposentada não esquece os traumas. Ela ainda lembra que chegou a passar vários dias de fome por causa da filha, que também pegava o dinheiro dela. Finalmente, quando ela tirou o meu dinheiro que eu tinha no banco, todinho ela foi, pegou meus documentos, tirou o dinheiro que eu tinha no banco, quando acabou, viajou, foi para uma festa em João Pessoa. Foi 4 dias que ela passou lá e levou a chave, viu? E a senhora trancada? Trancada. Quando ela chegava, eu estava no chão estirada, passada de fome, frio e tudo. Um dia ela chegou, eu não aguentei nem falar, ela pegou nos meus braços assim, então, você me levantei, o que é que você tem? Eu digo, eu estou com a dor nesse lado aqui, que eu fiquei aqui desse lado com a dor. Os idosos representam uma parcela da população rica em experiência e sabedoria. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, é considerada idosa toda e qualquer pessoa acima dos 60 anos de idade. Mas nos dias de hoje, agressores ainda violam os direitos dessas pessoas, muitas vezes indefesas. Por isso foi criado o Junho Violeta, mês de prevenção e combate à violência contra a pessoa idosa. Em Natal, a rede de apoio à pessoa idosa conta com o trabalho preventivo dos Centros de Assistência Social, que lidam diretamente com a violação dos direitos dos idosos.
os serviços dos centros de convivência, que oferecem apoio, carinho e oficinas de lazer. As violações aos direitos dos idosos que mais ocorrem são as patrimoniais, físicas e psicológicas. É o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, que ele trabalha a questão da prevenção. Nós temos os grupos de idosos que trabalham efetivamente a pessoa idosa através de palestras, de oficinas, é um espaço mais lúdico. Temos também os CREAS, que é o Centro Especializado, quando essa pessoa idosa ela já está em situação de violação de direitos, né? Quando ela está com seu direito violado, né? Esse público ele chega através de demanda, muitas vezes do Ministério Público, onde é feito todo um acompanhamento por uma equipe técnica formada de assistentes sociais, advogados, psicólogos, pedagogos, onde tenta fortalecer, né, a questão da pessoa idosa dentro do seu convívio familiar. O Centro Especializado de Assistência Social é o órgão responsável por realizar o acompanhamento de famílias e idosos em situação de violação. Segundo a presidente do Conselho do Idoso, as demandas partem do Ministério Público. Os sinais, geralmente, a gente percebe aquele idoso ele mais silenciado, ele não gosta mais de conviver com seus pares, como, né, anteriormente da questão da violação, né, e a gente pontua que hoje um dos principais fatores, as principais violações são a patrimonial, a física e a psicológica. A questão da psicológica é aquele idoso que ele é negligenciado, a família não dá tanta atenção, então ele vai ficando recluso, né, porque ele às vezes entende que ele não tem mais nada a oferecer àquela família e ele vai ficando negligenciado. Quem presenciar qualquer tipo de violência contra um idoso pode fazer a denúncia no Disque 100, pertencente ao Ministério dos Direitos Humanos. Somente no primeiro semestre deste ano, foram registradas 509 denúncias aqui na capital potiguar. A gente pegou agora recentemente os dados do primeiro semestre, né, de 2023 e comparando aos anos anteriores, a gente está vendo que existe sim um aumento dessa violação e o aumento das denúncias. Creio que boa parte disso seja decorrente à questão mesmo das campanhas, né? E aí nós temos um dado de 509 denúncias, onde as pessoas, a maior parte dessas denúncias são feitas por terceiros, né? A mulher idosa ainda é a maior violentada, né, a que sofre mais violência. Os maiores violadores, infelizmente, moram na própria casa dessa pessoa idosa e geralmente são os filhos e netos. Né? E dentro também da recorrência dessa violação, é uma violação que ocorre frequentemente. Aos 64 anos, Paulo Eduardo há 2 anos reside no Juvino Barreto e veio por conta própria. Sempre que podem, as 2 filhas vêm visitá-lo. Uma vida tranquila, digna e feliz. É o mínimo que essas pessoas merecem. Um lugar brasível, com muitos amigos e amigas, senhoras e senhores, que eu lá onde eu morava, eu não me sentia assim bem, não me sentia, porque eu tinha muitos amigos e amigas lá, idosas, mas eu cheguei a um ponto que eu não tinha mais coragem de dirigir, de sair de casa, de ficar sozinho, de botar uma pessoa, porque emocionou como já disse, com a irmã, me acolheram muito bem até hoje e vão continuar. É isso mesmo, toda a sociedade deve se envolver e denunciar a violência, seja ela de qualquer tipo, mas especialmente contra as pessoas idosas que são mais vulneráveis. A campanha Arraiá da Vacinação termina nesta sexta e ainda não atingiu a meta esperada pela Secretaria Estadual de Saúde. O objetivo era chegar a pelo menos 90% do público-alvo, mas a imunização contra a gripe chegou a apenas 40% da população potiguar.
A servidora pública Elizabeth Lima foi com a neta Ana Beatriz Marques ao setor de imunização da UBS Brasília Teimosa. Ela reforçou a importância da vacinação em um período de aumento de internações por vírus respiratórios. Já a estudante afirmou que na escola onde estuda, muitas crianças e adolescentes estão doentes. A gente sempre vem, acha muito importante, porque a gente assiste as reportagens na televisão e vê tanto de crianças, bebês com problemas respiratórios internados, esperando UTI e tudo, né? Então, logo que aparece uma campanha, a gente corre e se vacina. Bia, na escola, muita criança gripada, muitos amiguinhos, por exemplo, do bairro. É bom se vacinar, não ter que ficar doente? É, muito bom. Tem um monte de pessoa lá na minha escola que está doente e também podem passar para a gente. A dona de casa, Maria de Fátima Nascimento, esteve na UBS Brasília Teimosa para uma consulta de rotina. Ela já tomou o imunizante para influenza e afirmou que não teve qualquer reação. Sou bem organizada nas minhas vacinas, meu cartão já está todo munido, todas as vacinas eu já tomei e estou bem, graças a Deus. Já o casal Peroni e Gorete esteve na UBS São João para tomar a vacina da influenza. Eles fazem parte do grupo prioritário. Perônio destacou a importância de ter o esquema vacinal completo. O aposentado afirmou ainda que a imunização também é uma questão de empatia, de cuidar da própria saúde e preservar a daqueles com quem convive. Nós temos o dever de cumprir com aquilo que nos é orientado. Então, se o governo, uma vacina de graça, tudo isso estimula a população a utilizar a vacina, então que aproveitemos e façamos para que todos se sintam bem com a saúde, né? Porque não é só a minha saúde, é a saúde do meu vizinho. E vai até esta sexta a campanha Arraiá da Vacinação, promovida pela Secretaria de Saúde do Estado. O objetivo é de prevenir vírus respiratórios, principalmente através da vacinação. A meta da campanha era imunizar 90% do público prioritário, porém apenas 3 municípios conseguiram alcançar esse percentual. O imunizante está disponível para pessoas a partir de 6 meses de idade em todas as unidades básicas de saúde. Hoje a gente tem 3 municípios que alcançaram a meta, que foi Severiano Melo, Caiçara do Norte e Pedra Grande, né? Foram apenas esses 3 municípios e a meta que a gente precisaria alcançar seria 90% para a gente ter uma população aí protegida, realmente protegida para o vírus da influenza. Porém, o estado hoje alcançou apenas 40% desse público-alvo, né? O público-alvo que eu falo são os grupos prioritários da campanha. Então, a gente teve a abertura da campanha para a população geral, para as pessoas a partir de 6 meses de idade. Então, a gente tem aí um percentual de 60% de toda a população vacinada, mas ainda é um número insuficiente para que a gente tenha uma segurança em relação à influenza, né? Para que a gente diminua as hospitalizações, a gente realmente precisa chegar aí a 90%. As vacinas continuarão disponíveis após a campanha. De acordo com a coordenadora do programa de imunização da CESAP, além da vacinação, outros cuidados são necessários. Ela reforçou que novas estratégias estão sendo discutidas para aumentar a cobertura vacinal. O que a gente pode dizer, por exemplo, em relação a cuidados, né? Além da imunização, que outros cuidados as pessoas devem ter para evitar esses vírus respiratórios? A gente sabe que a vacinação é a forma mais eficaz de a gente evitar as formas graves, mas a população ela também pode tomar outras medidas não farmacológicas, né, como o uso de máscara, quando estiver com sintomas gripais, né, para não passar para as outras pessoas, ter etiqueta respiratória, né, não espirrar no colega, né, a gente ter esse cuidado também. Essa campanha, essa fase da campanha, ela se encerra amanhã, na sexta-feira, dia 30, né? Então, assim, essas vacinas elas vão estar disponíveis para o público preferencial e para o público em geral depois desse período, por quanto tempo? E assim, você já disse que já foi distribuído 100% esses imunizantes, né? Mas eles vão estar disponíveis nos postos nos próximos dias e semanas? Sim, eles continuarão disponíveis, né? A gente está em discussão com o COSEMS, que é o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde,
para a gente fazer mais uma tentativa de buscar alcançar coberturas, principalmente nessas localidades onde tem uma população maior e que ainda não conseguiu vacinar nem 50% da sua população. Então, hoje a gente tem municípios que estão abaixo de 30%. E isso nos preocupa, porque a gente tem um número aumentando, né, de internações. E ainda falando em saúde, foi prorrogado o período de adesão para os municípios para o programa Mais Médicos. Quem conta isso para a gente é a repórter Tarsila Costa. O prazo para os municípios do estado aderirem às vagas do Mais Médico foi prorrogado para 7 de julho. No total, foram disponibilizadas 1.194 vagas distribuídas para todos os 167 municípios do RN. A quantidade de vagas foi definida pelos gestores municipais conforme as necessidades específicas e são custeadas em regime de coparticipação, que consiste no desconto do repasse do valor de custeio mensal da bolsa do profissional. Tudo isso dentro do teto federal do piso de atenção primária de cada município. Fica a cargo do Ministério da Saúde o custeio das demais despesas do programa, exceto o auxílio moradia e alimentação, que permanecerá financiado pelo município. O objetivo do programa é ampliar o acesso de moradores de áreas afastadas a profissionais de saúde. Os profissionais irão receber o incentivo para atuar em locais de difícil acesso com percentuais que variam segundo a vulnerabilidade e dificuldade de fixação de médicos e porcentagem da população que depende unicamente do SUS. E depois do intervalo você vai ver que cooperativas vão realizar ação com serviços gratuitos neste sábado. Voltamos em instantes. Em Natal e no Rio Grande do Norte, ONGs enfrentam dificuldade para manter inúmeros animais resgatados das ruas diariamente. É necessário que sejam criadas políticas públicas que auxiliem as ONGs nesse trabalho. O acúmulo de animais nas ruas gera doenças, sofrimento e procriação descontrolada das espécies. Convidamos a sociedade a abraçar essa causa. Uma campanha da União Pet Brasil. Agora a gente vem falar de serviços. É que neste sábado, no Bosque das Mangueiras, acontece o Dia C do Cooperativismo. Várias ações gratuitas serão ofertadas. Hugo Fernandes traz mais informações para a gente. Para celebrar o Dia Internacional do Cooperativismo, Natal vai celebrar, na data do dia 1º, no Bosque das Mangueiras, um mega evento com diversos serviços voltados para a população potiguar. Eu estou aqui com o Arlindo Barbosa, ele que é presidente da Copifarma. Arlindo, conta pra gente quais são esses serviços que são ofertados, né? Será um mega evento. Olha, esse mega evento ele vem sendo ofertado à sociedade de todo o mundo, né? Em todas as cidades onde tem cooperativa, eles participam desse dia, que é o dia C, é o dia do cooperar. Então, é um dia que as cooperativas se reúnem. Aqui nós vamos ter 5 cooperativas com bastante oferta de serviços gratuitos à população. O acesso é gratuito e começa às 8 horas até ao meio-dia. É necessário realizar alguma inscrição prévia para participar ou não? Basta chegar? Não há inscrição, a porta de entrada está aberta para todos. E os serviços que serão ofertados lá, todos aí na área da saúde, não é isso? Verificação da pressão? A área de saúde, verificação de pressão, a glicemia, a parte também de aspecto social, dramatização, apresentações, em tudo, em si. Nós temos 5 cooperativas que vão oferecer diversos serviços, odontologia, saúde e também a aplicação de vacinas. Tudo 0800? 0800, venha que na realidade você vai encontrar um mega serviço ao bem da comunidade. Um casal viaja pelo Brasil a bordo de um motorhome e nesta semana chegaram em Natal e estão encantados com o Rio Grande do Norte. Já imaginou largar uma vida convencional de emprego e endereço fixo para realizar um sonho de conhecer o Brasil? O casal
Gil e Dani pegaram seu motorhome, largaram a vida estável que viviam em Santa Catarina e estão em Natal para provar que, através de planejamento e paixão, é possível realizar um sonho. Uns anos depois de casado, nós resolvemos assim pensar em ficar mais tempo viajando, porque a gente fechava com hotéis, pousadas, campings, aí começamos a esticar por 7, 10 dias. Disse, não, quero passar 1 mês, 2 meses. Daí onde tivemos a ideia de procurar construir um motorhome. E foi o que nós fizemos daí nessa combinha ali que nós moramos hoje, né? A gente não tem uma rotina definida porque não tem como adivinhar o que vai acontecer no dia. A gente se planeja, tipo, acorda, toma café, faz as funções da casa, né? E depois, vamos gravar em tal lugar, vamos mostrar os lugares, mas o que vai acontecer nos lugares nesse meio tempo não tem como a gente saber. A gente encontra viajante, daí já faz um almoço junto, aí muda completamente, né? Não tem como adivinhar, assim. Mas o planejamento é gravar os lugares, mostrar o máximo da nossa rotina, cozinhando, lavando roupa, como é que a gente se vira, né? Vida real. Vida real. O casal já viajou mais de 15 mil quilômetros, conhece 11 estados, está há 1 ano e meio na estrada. E para você conhecer mais da rotina deles, é só ir lá no YouTube, no Curtindo Caminhos. Produzimos conteúdo para um canal no YouTube, que é o nosso canal é o Curtindo Caminhos, que agora já é monetizado e ajuda a gente um pouquinho com a renda para tocar a estrada. Que é o que nós estamos focando mais agora, estamos no Nordeste, então pegamos a época de chuva. Hoje a gente está focando mais na criação de conteúdo para poder alavancar e a viagem, dar continuidade à vida, né? Porque não é uma viagem, é um estilo de vida. Mesmo com um planejamento de 3 anos, na prática, nem tudo são flores, como quando eles pegaram Covid. O maior perrengue que a gente passou assim foi quando a gente teve Covid, né? Sim. Que daí nós ficamos 7 dias trancados, deu uma infestação de formiga dentro da Kombi. Foi lá em Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Ele foi para a UPA 2 vezes, mas graças a Deus não precisou internar nada. Mas foi o maior perrengue que a gente passou na viagem, foi esse, assim, de história mais marcante, assim, né? Já foram muitos perrengues, mas são só detalhes, porque o encanto pela vida nômade e pelas histórias em cada lugar só aumenta, e o casal deixa um recado para quem quer ter esse estilo de vida mais livre. A gente sempre aconselha, primeiramente, planejar o financeiro, que acho que é a coisa mais importante, né? Saber como é que vai se manter, como é que vai pagar as contas, se vai ficar em camping, se vai querer dormir na rua, como é o nosso caso, né? O que a gente normalmente fala para o pessoal que está querendo começar procura uma empresa que alugue, né, motorhomes. Tem de todos os tamanhos, todos os modelos, estilos, e faça um final de semana de teste, 1 semana. Tem combis, tem vans, tem ônibus, tem de todos os tipos e tamanhos que você consegue daí se imaginar nesse estilo de vida. Queremos convidar todo mundo a conhecer o nosso canal no YouTube, que é o Curtindo Caminhos, no Instagram, @Curtindo Caminhos também. Vem conhecer esse estilo de vida, vem conhecer um pouquinho do nosso dia a dia e quem sabe tá faltando só um empurrãozinho para cair na estrada, botar esse projeto para fora. Uma coisa que a gente sempre diz é assim, nós levamos 3 anos para nos organizar para sair. Foi bom? Foi ótimo. Mas hoje nós não nos permitiríamos passar mais de 1 ano nessa organização, porque é mais simples do que parece. Apesar dos desafios, vale super a pena. É uma beleza mesmo quem pode desfrutar e se planeja para viver dessa forma. E o Câmara Repórter segunda edição fica por aqui. Acompanhando as atividades parlamentares, a gente também dá um recado. Vamos entrar em recesso do nosso telejornal, mas na nossa programação você vai acompanhar produções especiais produzidas por toda a equipe da TV Câmara Natal. Então, até a volta. Tchau!